Que a Tua palavra, Pai, ela penetre nos nossos corações. Que possamos, ó Deus, estar com os ouvidos abertos, com o coração receptível, ó Pai, a Tua palavra. Esse é o desejo, ó Pai, dos Seus filhos que estão aqui. Vem em nosso meio, ó Pai, te convidamos. Amém. Amém? Estou um pouco nervoso, não só por causa da ministração, mas porque essa semana tem sido diferente para mim, né? Primeira semana minha como pai. E estou bastante ansioso, sabe? E o engraçado é que essa palavra já estava no meu coração, e faz 2 semanas que o Thiago tinha falado comigo. Só que eu recebi a notícia segunda-feira e parece que eu escrevi pensando nisso, mas não foi. E isso que é o mais bacana de tudo. Eu queria ler em Eclesiastes, no capítulo 3, você que trouxe sua Bíblia. Eclesiastes, no capítulo 3... E o versículo 1 a gente vai estar lendo. Tá aí? Pode soltar. Diz assim, ó: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Eu queria iniciar falando essa frase, que para tudo existe um propósito. Para tudo que nós fazemos, para tudo que há debaixo dos céus, debaixo da terra, existe um propósito. Nós vivemos à base de propósitos. E nós como humanos, né, nós temos a tendência em querer planejar toda a nossa vida, né? A gente tem o costume de querer desenhar todos os nossos passos. Às vezes isso é bom, porque a gente planeja. Só que muitas vezes o fato da gente ser controlador, querer controlar os nossos passos, acabamos querendo ensinar Deus a ser Deus. E há 1 ano atrás eu subi aqui para ministrar. E eu falei sobre a gente amar a Deus acima de todas as coisas. Não sei se alguns irmãos lembram. E naquele momento, eu estava numa situação onde eu colocava tudo acima de Deus, realmente. Todos os meus planos tinha que acontecer da maneira que eu desejava. Toda a minha vida tinha que acontecer da maneira que eu planejava. E eu não sei vocês, mas normalmente os nossos planos são totalmente contrários com o que Deus quer para a gente. E muitas vezes a gente demora para entender isso. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça e não entende o que Deus tem planejado para nós. E naquele momento eu entendi que nada na minha vida estava acontecendo porque eu estava colocando as coisas acima de Deus, os meus planos, as minhas vontades acima de Deus. E naquela ocasião eu li em João, no capítulo 12, versículo 3, nem precisa abrir que eu não passei, mas que fala sobre a Maria de Betânia, que ela derruba o frasco de perfume aos pés de Jesus, um perfume muito caro, e ela lavava os pés de Jesus naquele momento, e isso demonstrou o amor que ela sentia em estar na presença de Jesus, um perfume muito caro que ela derrubou aos pés de Jesus. E nisso, não tem como eu falar essa pregação, fazer essa ministração sem falar sobre essa situação, que era a minha vontade de entrar na Embraer, meu desejo de entrar na Embraer. A pastora lembra, né, que eu mandei a mensagem para ela, mandei para o Thiago, até falei isso na outra ministração, o que esse desejo tinha tornado a minha vida, né? Porque às vezes não é sonhos que a gente tem, às vezes é obsessão que a gente tem, né? E a obsessão ela faz mal para a gente, seja em relacionamento,
seja em querendo conquistas, seja no que for. A obsessão, ela faz mal para a gente. E eu estava obcecado nisso. Só que já 1 ano atrás eu tinha entendido que eu precisava amar mais a Deus e que naquele momento não faltava nada para mim. Não tinha o porquê eu ficar tão obcecado assim. E no final, eu estava até vendo a ministração. No final eu ainda dei o testemunho. Não sei se existe testemunho assim, mas meu testemunho foi que meu carro continuava quebrando. Aquele Palio prata lá que, meu Deus, todo mês quebrava. Que eu tinha que comprar uma lente de contato na época, que era R$1.000, eu não tinha dinheiro. Que minha TV tinha queimado, e esse foi meu testemunho. Porque a gente está acostumado a escutar testemunhos bons, né? Mas o fato de a gente colocar Deus acima de todas as coisas, independente da nossa situação, isso passa a ser um testemunho da nossa vida. É um testemunho mais valioso do que a gente vir falar que a gente conquistou as coisas. Mas o meu testemunho é que eu havia entendido isso. Que a presença de Deus era mais importante na minha vida. E engraçado que domingo o Thiago ministrou exatamente isso. E parece que nesse tempo que a gente está vivendo, uma coisa vem encaixando a outra, né? Uma mensagem vem se encaixando na outra, uma situação vem se encaixando na outra. E não é coincidência. Deus tem um propósito para tudo, né? Então a gente vai encaixando os pontos da nossa vida e a gente vai entendendo. É que nem um quebra-cabeça que a gente pega, a gente não sabe o que tem ali naquele quebra-cabeça. Mas a gente vai começando a encaixar as peças e a gente vai começando a entender. Só que o propósito de Deus é diferente dos nossos propósitos. E Deus já sabe o que tem naquele quebra-cabeça. Só que nós precisamos encaixar cada peça no lugar. E geralmente quando não acontece aquilo que queremos, né, ou demora, essa frase, nem sei se está aí a imagem da palavra, que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas isso não é uma verdade. Porque como que a gente pode dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, sendo que a gente não sabe qual que é o propósito, qual que é o real projeto de Deus? E hoje minha vida está totalmente diferente daquela de 1 ano atrás. Mudou muito. E para entender sobre isso, eu quero falar com vocês sobre a história de José. José, todo mundo conhece a história dele. Por isso eu vou ler alguns momentos somente, para a gente só relembrar. Primeiro está em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5. A gente vai ler até o 8. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiar ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Então, só para a gente recapitular a história de José, ele era o 12º filho de Jacó. Ele era o preferido de Jacó, na verdade. Com 17 anos ele teve esse sonho. E José, ele era odiado pelos seus irmãos. Porque, pelo fato mesmo dele ser o preferido de Jacó. E esses irmãos, eles planejaram a morte, né? Planejaram a morte de José. E o irmão mais velho, Rubem, irmão de José, ele impediu que os outros irmãos vendessem ele. Só que os outros irmãos matassem ele. Só que eles venderam José. Então você imagina, o menino de 17 anos foi vendido como escravo aos mercadores. E eles revenderam para Potifar, né, que era o chefe do exército do faraó. E aqui a gente vê vários motivos, né, motivo suficiente para ele se revoltar nessa situação. Motivo suficiente para José
ficar totalmente transtornado contra Deus, contra seus irmãos, porque, poxa, o cara não fez nada e ele foi vendido como escravo. Só que Deus, ele tinha um propósito para a vida de José. E no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 2 ao 4, diz assim: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então aqui a gente já começa a ver o propósito de Deus sobre a vida de José. Ele conquistou a simpatia e a confiança, tipo uma terra estrangeira, terra que não era dele. Ele foi vendido como escravo. Mas a presença de Deus na vida dele era nítida, que tudo que ele fazia prosperava. Então o chefe dele, ele falou: não, vou deixar José tomar conta de tudo da minha casa, porque tudo que ele põe a mão, ele prospera. E até que, eu vou falando bem rápido a história, para a gente ganhar tempo. E até que ele foi preso injustamente, que está em Gênesis no capítulo 39, no versículo 8. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Pode já ir para o 12 e 19. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu isso, o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. E aqui a gente, na sequência da história, a gente sabe que José foi preso. Ele foi seduzido pela mulher de Potifar e ele resistiu a essa tentação, mas ele acabou largando o seu manto na casa. E a mulher de Potifar, ela contou uma história totalmente o inverso do que tinha acontecido. E aquele rapaz novamente tem a vida virada de ponta cabeça. Porque quando parecia que estava tudo dando certo na vida de José, acontece uma bomba dessa e ele acaba sendo preso injustamente. Aqui eu já acredito que muitos de nós já teríamos largado o barco, porque por muito menos a gente acaba querendo largar. Mas José, ele seguiu firme. José, ele tinha um propósito. E a gente pode ver tantos motivos para ele questionar a Deus. Porque ele era odiado, ele foi vendido, ele foi escravo e finalmente ele foi preso injustamente. Só que já preso, Deus, ele estava preparando algo grande para José. Quando José estava preso, Deus já planejava algo grande para ele, que está em Gênesis capítulo 39, versículo 21 ao 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada de que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava.
Quanta coisa aconteceu na vida de José, e mesmo assim, tudo se desenhava em torno de um propósito. Ele era um cara muito de Deus mesmo, porque tudo que ele fazia prosperava. A gente vê uma situação dessa, totalmente adversa, para dar tudo errado na vida dele. Mas parece que cada situação errada que acontecia com ele, cada situação que era para levar ele mais para o buraco, era para desanimar mais ele, Deus ele traçava um plano para a vida de José, para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse ter algo grande. E então a gente vê que em tudo tem um propósito nas nossas vidas, na vida de José. E dentro da prisão ele conheceu 2 presos, que eles tiveram sonhos e chamaram José para interpretar os sonhos. Para a gente adiantar, ele foi lá e interpretou os sonhos daqueles 2 presos. E 2 anos depois, Faraó ele teve um sonho. E naquele momento o Faraó ele chamou os magos, chamou os sábios, chamou um monte de gente expert, vamos dizer assim. E ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Mas um daqueles que José, ele interpretou o sonho quando estava lá na cadeia, estava no palácio de Faraó naquele momento. E ele se lembrou que 2 anos atrás, José tinha interpretado um sonho de um deles lá na cadeia. E falou: eu conheço um rapaz, ele pode te ajudar. Então o Faraó mandou chamar José. José ele foi lá e interpretou o sonho de Faraó. O Faraó se agradou dele. O Faraó viu que ele era uma pessoa diferente. E não por acaso essa história, porque parece que é uma historinha mesmo contada, mas é algo real. Tudo o que acontecia na vida de José, mesmo parecendo que ele estava indo na contramão assim do que é uma pessoa feliz, ele estava se caminhando para um propósito. Ele estava caminhando para algo grande que Deus tinha para ele. E naquele momento que José interpreta o sonho do Faraó, o Faraó ele vê que aquele rapaz era diferente. Aquele rapaz que estava não na cidade dele, aquele rapaz que tinha tudo para ser um rebelde, aquele rapaz que tinha tudo para ser um revoltado na vida. Naquele momento, esse mesmo rapaz ele se torna governador do Egito, abaixo somente do Faraó em toda aquela terra. E Jacó ele foi uma pessoa muito honrada diante de Deus. Deus ele honrou todo o propósito que ele tinha sobre a vida de José. Só que sabe o que é engraçado? Que José não sabia desses planos. José não sabia desse propósito. E mesmo assim ele continuou firme. E a gente contando essa história, a gente falar dessa história, a gente até fala com uma certa facilidade, porque a gente sabe o começo, meio e o fim. Mas e se nós estivéssemos vivenciando essa história? E se fosse nós no lugar de José? Sem saber o que vai acontecer, sendo vendido, sendo odiado. E se fosse a gente no lugar de José, sem saber o dia de amanhã? Coisa parecida com o que a gente vive hoje. A gente não sabe como vai ser o nosso emprego, a gente não sabe nessa situação que está, a gente não sabe como vai ser o nosso dia do amanhã. E muitas vezes a gente fica preocupado, porque a gente não sabe a nossa história final, a gente não sabe. Mas Deus tem um propósito. Em tudo o que acontece, nada que acontece na terra acontece sem a autorização de Deus. Eu sei que é difícil a gente entender, essa turbulência toda que a gente está vivendo. E tem pessoas que vivem uma turbulência, não fora essa da pandemia, tem pessoas que vivem turbulências diárias, que não sabe o que vai acontecer na vida dela. Mas José ele não sabia o que ia acontecer na vida dele, e que Deus tinha um propósito na vida dele. E normalmente, é até engraçado, que normalmente quando a nossa vontade bate com a vontade de Deus, coisa que é muito difícil acontecer, mas às vezes acontece da nossa vontade bater com aquilo que Deus quer para nós.
E quando acontece isso, pode ver, a gente, quando é algo que a gente deseja realmente, a gente fala, não, Deus falou isso para mim, né? É a vontade de Deus, eu vou fazer, porque a gente já quer realmente. Mas muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade e a gente parece que não quer escutar a voz de Deus nesse momento. A gente só quer escutar a voz de Deus quando é algo que a gente já queria realmente. Não, Deus falou isso aí para mim. Mas e quando é algo que você não quer se desfazer? E quando é algo que você não quer abrir mão e mesmo assim Deus está falando? Aí não é mais a voz de Deus. Aí acaba não sendo mais a vontade de Deus, mas o que prevalece é a nossa. E infelizmente muitas vezes isso acontece. E dentro de tudo que aconteceu na minha vida durante esse ano, eu pude entender o propósito de Deus na minha vida. E essa mensagem praticamente é um testemunho pessoal realmente. Porque, voltando a falar da Embraer, eu sempre quis entrar na Embraer. Eu quase não deixava ninguém perceber isso. Mas eu sempre quis. E eu me candidatei a mais de 16 vagas, né? Que tem o plano lá pra gente se inscrever, que você faz um perfil e você se candidata às vagas. A primeira vaga que eu me candidatei foi em 2015, faz 5 anos isso. E eu me candidatei a 16 vagas. E na primeira vez que eu me candidatei, vem uma mensagem, né, que eles retornam um e-mail. Eu falei, nossa, na primeira deu certo. Daí chegou um e-mail falando que o meu perfil não era válido para aquela vaga. Até a Verônica, ela achava também que era. Aí, depois, acho que de umas 10 vezes, você já começa a acostumar a receber ou não, né? E eu já estava acostumado, já chegava a mensagem, eu já nem me importava. Eu mandei, acho que mais de 20 currículos em papel para pessoas diferentes. Acho que daqui da igreja, pelo menos uns 4 pegou. Pelo menos uns 4 sabem o meu perfil aqui. E nada dava certo. E sabe o que é engraçado? Que sempre pessoas que estavam ao meu redor era chamada. Tipo, eu podia ser aqui na igreja, podia ser no meu serviço lá fora, podia ser na escola. Sempre alguém era chamado. Eu falei, caramba, não é possível. Não é possível, só eu não consigo entrar lá. Até que eu já tinha até desistido. E eu não entendia o porquê que Deus ele estava deixando acontecer isso. Porque, caramba, às vezes daí começa a bater aquelas perguntas, né, meio irônicas, nossa, com Deus, né? Poxa, Deus, do dízimo, tal, tudo que a gente já sabe. Tudo a gente fazendo barganha sem querer fazer barganha. A gente querendo colocar os nossos pontos positivos, querendo algo em troca, e sempre acontecia isso aí. E por isso que eu digo que Deus escreve certo por linhas certas, né? Não escreve certo por linhas tortas. Porque até que eu entendi o porquê que eu entrei na CAI. Porque na CAI foi totalmente diferente da Embraer. Eu mandei o currículo na CAI na quinta-feira. E na sexta-feira já era para mim ir lá. Tipo, eles receberam o meu currículo na quinta-feira de dia, né, de manhã. E a moça já olhou lá, meu perfil lá, e ela falou, fala para ele vir na sexta-feira já fazer uma entrevista. Eu fui e já fui fazer entrevista na sexta-feira e eu entrei. E se a gente for olhar, porque tanta gente falou que eu era louco de estar saindo da 4x4 lá para ir para cá, e porque foi mais ou menos assim. Eu não tinha motivos para ir para cá, se for olhar assim. Porque eu ganhava mais onde eu estava. Eu ganhava mais do que na CAI. Eu já tinha uma certa estabilidade. Eu tinha 7 anos de empresa registrado. E eu abri mão de 7 anos. Eu pedi a conta. Tipo, 7 anos você trabalhando. Eu fui lá e pedi a conta para assumir um contrato com a CAI de 3 meses. É uma loucura, realmente. Porque como que você sai de uma empresa que você já tem estabilidade, já conhece o serviço, já conhece as pessoas, e eu gostava de lá realmente, não é um negócio, não aguento mais isso aqui. Eu gostava, mas algo me dizia para mim sair de lá.
E eu saí e fui para cá. Eu assumi um contrato de 3 meses lá. E quando eu estava na CAI, eu fiz um exame que eu tenho um problema no olho que chama ceratocone. E na verdade esse problema ele deu de tanto ficar coçando o olho. Só que eu descobri isso através da Unimed, que lá na CAI tinha Unimed, onde eu trabalhava não tinha. Aí eu fui fazer o exame, descobri esse ceratocone. Só para vocês entenderem mais ou menos. Lá na CAI, quando eu fiz os exames, não tinha exame de vista. E se eu fechar esse olho direito aqui, eu não enxergo nada com o esquerdo. Os meninos aqui ficam embaçados mesmo para mim. Por isso que eu tenho que usar aquela lente. E quando eu fui fazer o exame na Embraer, quando eu fui fazer o exame na CAI, não tinha exame de vista. Então eu entrei de boa e eu consegui fazer todo esse tratamento na Unimed. Aí que eu falo para vocês que vai começando a se encaixar uma coisa na outra. Porque quando eu fui fazer na Embraer, lá é um exame muito burocrático mesmo, sabe? É um exame muito à risca mesmo. E lá tinha exame de vista. E na época que eu fui fazer o exame, na verdade na época que ligaram para mim na Embraer, de tanto que eu já tinha desistido, é porque assim, sempre ligavam números. Todo mundo recebe esses números, essas ligações aí que não tem nada a ver. E quando eu recebi a ligação da Embraer, eu peguei o celular, eu olhei assim, aí eu nem me toquei, né, que era isso. E eles foram e mandaram mensagem para mim depois. O Thiago até falou que ligaram para ele, né, e ele não atendeu, só depois de 4 anos ligaram de novo. Eles não têm o costume de mandar mensagem. E eles ligaram pra mim, eu não atendi, ignorei mesmo a ligação, apertei o vermelho. E depois, à noite, ainda mandaram uma mensagem pra mim lá fazer um teste, fazer os exames, tudo. E quando eu fui fazer o exame na Embraer, o exame de vista, eu falei, nossa, eu não vou passar, né? Porque tinha calhado da minha lente ter quebrado. Falei, nossa, tanto tempo esperando por isso. Fui fazer o exame e não deu no que deu, não enxerguei nada. Não passei no exame. Daí eles falaram assim, com a lente você enxerga? Eu falei, não, com a lente eu enxergo. Falou, então volta daqui. Isso aí foi no final do ano, em dezembro. No final do ano. Daí a Embraer parou. Eu tinha pedido outra lente. Eu já estava esperando, né? Porque a minha lente tinha quebrado, foi R$1.000. E eu já estava esperando vir uma nota, né, para me pagar de novo. Aí quando a mulher falou assim, ó, Everton, a gente conseguiu a lente para você e a gente conseguiu sem custo nenhum, você só vai pagar o correio para mandar a lente. Eu falei, nossa, já é uma bênção. Só que essa fábrica que faz a lente, ela ficou de recesso no final do ano também, junto com a Embraer. Aí eu falei, nossa, agora eu vou perder a chance. Aí passou janeiro inteiro. Aí quando a Embraer voltasse, era para mim ligar para eles para refazer o exame. Aí a Embraer voltou e eu não sei o que aconteceu, que deu mais uma semana para eles. E naquela semana era para mim ligar. E a lente não tinha chegado, a lente não tinha ficado pronta. Aí deu isso, eu não sei o que aconteceu lá. Eu sei que a Embraer ficou mais uma semana. E nessa uma semana minha lente chegou. Aí eu fui lá, fiz o exame com a lente, tudo. Aí era para mim ter entrado em fevereiro, na verdade. E nossa, é umas coisas que acontecem que a gente não entende. Era para mim ter entrado em fevereiro, só que passou a data lá de entrar e eu não consegui. Daí depois, quando foi para entrar a turma de março, a moça do RH ligou para mim e falou, Everton, você não quer entrar aqui na Embraer? Eu falei, nossa, tá brincando comigo, né? Tanto tempo esperando, vem. Ela falou, porque a gente não viu o seu exame aqui. Aí eles viram lá que... Eu falei, não, eu fiz o exame. Eu estava até com o pastor nesse dia. Aí ela falou assim, não, deixa eu ver aqui. Daí ela viu o exame, estava lá e o ambulatório não tinha passado para RH que eu tinha feito o exame. E daí deu tudo certo e em março eu entrei. E geralmente assim, a gente só entende quando acontece as coisas, né? Eu falei, caramba, é tanto tempo que eu
mandei currículo para a Embraer, não consegui entrar. Na CAI eu mandei uma vez, eu entrei, não precisei fazer exame de vista. Se eu tivesse sido chamado antes na Embraer do que na CAI, eu provavelmente iria fazer aquele exame de vista e eu não saberia o que eu tinha. Eu não ia passar no exame e eu não ia ter outra chance. Mas, mesmo eu largando tudo lá na 4x4 para ir para a CAI, eu fui. Lá eu tinha Unimed, eu tratei do meu olho e isso me tornou apto a entrar na Embraer pelo exame. E dali eu passei a entender, falei, caramba, não vou mais questionar. Não vou mais questionar Deus, porque olha, se tivesse acontecido da Embraer chamar eu antes, eu não teria essa chance de entrar. E graças a Deus isso aconteceu. E algo que eu já falei em algumas células aqui, eu estou acabando já. Algo que eu falei em algumas células, que eu admiro bastante o Douglas Gonçalves, pastor Douglas Gonçalves, do Jesuscope. E eu sempre vejo ministrações dele. E algo que eu já falei aqui em algumas células está em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Para concluir toda essa história. Diz assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Só até aí, depois eu vou ler o outro. Esse versículo todo mundo conhece, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E só que, se a gente olhar ao nosso redor, tudo tem cooperado realmente para o nosso bem. Poxa, olha a situação que o mundo está. A gente olha a situação dessa pandemia, muitos desempregos. Tudo tem cooperado mesmo para o nosso bem? Tudo realmente tem cooperado para o nosso bem? E o que é estar bem? O que é o nosso estar bem? É financeiramente estar bem? É emocionalmente estar bem? É fisicamente estar bem? Porque se tudo coopera para o nosso bem, se tudo coopera para o nosso bem, a gente olhando uma situação assim, não era para a gente ter doença. Se a gente olhar assim, não era para faltar emprego para nós, né? Não era para a gente ser frustrado emocionalmente. Se você ama a Deus, tudo coopera para o bem. Então a gente só passa a ter duas situações aqui. Ou a gente não ama a Deus, porque se tudo coopera para o bem daqueles que amam, ou a gente não ama a Deus, ou o que está escrito aqui é uma mentira. Ou a gente ama a Deus e tudo coopera para o nosso bem, ou o que nós estamos lendo aqui é uma mentira. Mas aí eu entendi o que é o estar bem. No versículo 29 diz assim: versículo 29 diz assim, pois... Volta o 28 rapidinho, para a gente ler o 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora tudo faz sentido, que no versículo 29 fala que tudo coopera para o nosso bem. Mas qual que é esse bem? Que no versículo 29 fala, para sermos conforme a imagem de Jesus. Então o estar bem não é estar bem financeiramente. O estar bem não é estar bem emocionalmente, nem fisicamente. O estar bem é espiritualmente, porque tudo acontece para o nosso bem, para que a gente seja mais parecido com o que Jesus foi. Aí começa a fazer sentido esse versículo, porque a gente até questiona Deus, né? Tudo coopera para o meu bem, Deus, está escrito aqui. Não, mas não está escrito só isso. Está escrito que tudo vai acontecer para o seu bem, para que você seja parecido com o Filho dele. Para que ele seja o primeiro, para que ele seja o exemplo e nós sejamos muitos irmãos. E eu até dou o exemplo do meu avô. Meu avô, ele faleceu vai fazer 3 anos que meu avô faleceu. E meu avô, ele sempre veio na igreja, ele sempre esteve aqui na igreja. Só que ele vinha na igreja, mas a gente sabe que tem diferença, né? A gente ser cristão realmente
e a gente frequentar a igreja. E meu avô tinha muita dificuldade com isso. E quando meu avô ele ficou doente mesmo, essa última vez que ele ficou doente mesmo, pra valer mesmo, eu até tive umas conversas com ele um pouco antes dele morrer. E ali meu avô ele parecia outro tipo de cristão, né? Os irmãos aí que foi visitar ele, sabe? Parece que ele ficou mais crente naquele momento. E ele estava com a alma dele preparada para ir. Se Deus, ele até disse isso: se Deus me curar, beleza, eu vou viver feliz mais uns anos. Mas se eu tiver que morrer, que seja assim, porque eu sei que eu vou com ele. Então, naquele momento, meu avô ele se parecia mais com o que era ser um cristão. Num momento de doença. E eu entendo que para o bem dele, para que ele se parecesse mais com Jesus, tudo cooperou para o bem dele e foi vindo uma doença. E infelizmente a gente tem que entender isso. O momento que ele se tornou mais parecido com Jesus foi o momento que ele ficou doente. E às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes você não tem o emprego que você quer, porque aquele, talvez, o novo emprego não te deixaria mais com a imagem de Jesus. Ou se você estivesse saudável, você não se pareceria mais com Jesus. Mas Deus ele tem escrito a nossa história com linhas certas. Deus ele tem feito tudo com o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Fazermos ser mais parecidos com o Filho dele. Esse é o tudo coopera para o bem. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, para que a gente se pareça mais com Jesus, para que a gente se aproxime mais do que é ser um cristão de verdade. Porque é isso que vem sendo ministrado muitas vezes aqui na igreja, né? Se a gente for olhar essa situação, tem gente muito pior que a gente. E tem gente que consegue ser firme com Deus tendo muito menos do que a gente. Mas por quê? Porque talvez a falta de riqueza para umas pessoas as torna mais parecida com Jesus. Às vezes a doença em uma pessoa a torna mais parecida com Jesus. Às vezes as coisas boas vão acontecer para a gente e isso vai tornar a gente mais parecido com Jesus. Mas às vezes coisas ruins vão acontecer, coisas ruins para o nosso corpo, para a nossa emoção, vão acontecer. Para nós parece ser ruim, mas isso vai nos aproximar mais de Deus. Isso vai nos aproximar, ser mais a imagem dele. E agora, por último, essa semana eu recebi a notícia que a Verônica está grávida. E eu tenho... Porque assim, eu não planejei. Mas eu tenho certeza que tem um propósito nisso tudo. E o propósito eu acredito que seja que eu me pareça mais com Jesus. E se a vinda dessa criança, desse menino ou menina, for me fazer ser mais parecido com Jesus, que assim seja. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida é para nos aproximarmos de quem Jesus foi. E é isso que a gente tem que entender. Amém? Se coloque de pé nessa noite. A gente precisa aprender a confiar mais em Deus. Às vezes a gente não vai entender o que Deus tem planejado para nós, mas é o que Ele tem planejado para o nosso bem nesse momento, para o nosso bem hoje. Tudo tem cooperado para o nosso bem espiritual. Precisamos entender isso. Vamos louvar a Ele. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar
em ti, mas prefiro aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei Que nada acontece sem a tua vontade. mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo coopera para o bem, tudo está em ti, Senhor. Tudo está em ti, tudo é para ti. Tudo entrego a ti, Senhor. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, Tudo entregarei,
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante suas mãos e digam: todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Você tem que amar a Deus para as coisas cooperarem para o seu bem. Amém? Glória a Deus. Cada história, cada experiência vem somando, vem acrescentando a nossa fé, né? Essa semana eu levanto, eu já fico fechada lá no meu quarto, eu coloco um louvor e antes de fazer qualquer coisa eu fico lá, orando. E eu comecei a orar e eu já comecei: Senhor, abençoe ICB Botucatu, ICB Pardinho, e a minha família e todas as pessoas que pedem oração. Depois eu parei e falei: tá tão chata essa oração, cancela. Cancela. Senhor, o que o Senhor quer hoje? O que o Senhor tem preparado para o dia de hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Como vai ser o nosso dia? Faz do teu jeito, faz a tua vontade, esquece o que eu falei. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você não conseguir entender, creia. Nem sempre você vai entender. Mas quando vir aquele bichinho, sabe? Aquele comichãozinho querendo que você questione, querendo que você murmure. Lembra, eu não entendo, mas eu creio. Pronto, dá um tapa no inimigo e ele vai sair correndo em nome de Jesus. Amém? Confie sempre no Senhor. Eu queria chamar a Kelly e o John Lennon aqui. Eu preciso apresentar para vocês, né? Tem gente nova na casa, diga glória a Deus. Vocês nem viram a Kelly grávida, né? Mas é de verdade. Lorena. Apresentar a Lorena para vocês. Vamos aplaudir o Senhor. Ai, que linda. É a família ICB aumentando na quarentena, né? Amém? Parabéns, Lucas, Verônica. Esse sonho também era nosso, tá bom? Esse sonho também era nosso, a gente celebra junto, em nome do Senhor Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua presença hoje, que Deus te abençoe. Domingo às 10 da manhã, às 18h30, a ceia do Senhor. Mais uma vez eu faço um apelo. Se você conhece alguém que ainda está em casa, com medo de vir para a casa de Deus, convide esses irmãos para estarem aqui e serem abençoados junto conosco, em nome de Jesus, amém? Rodrigo, Camila, um prazer revê-los vocês. Queridos, vai na paz do Senhor, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.